Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem e destravar sua vida em 21 dias. Que bom que você está aqui para mais uma live da blindagem emocional, e nesta noite falaremos sobre este assunto aqui, olha só. Autossabotagem, como vencê-la, e eu vou mostrar para você 5 maneiras, 5 passos para você vencer, para você controlar essa autossabotagem. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode verdadeiramente transformá-la. Que bom que você está aqui para mais uma live da blindagem emocional. Deixa eu dar uma boa noite para quem já está aqui comigo. Gica Bittencourt, seja muito bem-vinda. O Jatir, terapeuta emocional, seja muito bem-vindo. Cris Cabral, grande Cris, seja muito bem-vinda, minha amiga. Que legal, Cris, que já participou da blindagem emocional, seja muito bem-vinda. O Caio, fala Caio, grande ator o Caio, grande ator, seja muito bem-vindo, Caio. A Maria Ângela Peixoto também por aqui. Andréia Sampaio, 18041 também por aqui. Rubenilson, fala Rubenilson, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo. A Silvana, integrante da comunidade Coragem, também por aqui, seja bem-vinda. A Dea Abreu também por aqui, boa noite. A Cida Silva, seja bem-vinda. Poliana Lopes, seja muito bem-vinda, integrante da comunidade Coragem, que bom que você está aqui. O Renato também chegando, muito boa noite. Roberta Marcolino também. Todos aqui para entender 5 maneiras de vencer a autossabotagem. Olha, autossabotagem é muito mais comum do que você imagina. Muito mais comum do que você imagina. A autossabotagem, infelizmente, ela acontece e ela acaba frustrando os seus sonhos. Ela acaba adiando o que você quer colocar na sua vida. Começa a prestar atenção. Então fica aqui comigo que você vai entender 5 maneiras de vencer a autossabotagem. Cris Marchiori, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. Espaço Flex, fala Luciana, seja bem-vinda. Tatiane G, também por aqui, chegando mais uma vez. Antes, vamos falar da nossa reflexão do dia. Esse normalmente é o primeiro conteúdo que eu coloco e tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Pode ter certeza. Veja se isso faz sentido para você. Olha só. Vitimistas não resolvem seus problemas e sim terceirizam a culpa. Pessoas vitimistas, dificilmente elas assumem as suas responsabilidades. E para essas pessoas, a culpa nunca é delas, sempre é de outra pessoa. E aqui eu quero que você observe esse comportamento vitimista nas pessoas que estão ao seu lado. Um ambiente enfraquecedor não vai te levar à vida de coragem. Escreva aqui, vida de coragem. O que é a vida de coragem? É a vida do agir com o coração, a vida que é boa para você. Pessoas vitimistas ao seu lado, elas vão te levar para baixo, para o buraco, para o fundo do poço. E você precisa se blindar emocionalmente delas. Por isso que blindagem emocional é tão importante para você poder, por exemplo, dizer não a essas pessoas vitimistas. Porque eu sei que a maioria das pessoas vitimistas que hoje estão na sua vida, elas talvez morem com você, talvez elas durmam ao seu lado na cama, talvez você tenha que se reunir com elas, com essas pessoas aos domingos, você tenha que se reunir com elas nas ocasiões mais importantes. Essas pessoas vitimistas estão, sem dúvida nenhuma, atrapalhando a sua caminhada em direção à vida de coragem. Mas preste atenção agora em outra coisa que eu vou te falar. Talvez você seja a pessoa vitimista. Será que você não está, por conta aí, talvez, dos seus medos, talvez por conta de coisas que você fez e não atingiu o resultado que você queria, você
não se tornou essa pessoa vitimista? Será que você não está esperando que alguém venha te salvar? E aqui eu quero ser muito honesto com você. Ninguém tem o poder de transformar você ou transformar a sua vida. Só você pode fazer isso. A única pessoa que tem a capacidade de transformar a própria vida é você. Então, veja se você não está sendo vitimista. Se o vitimismo não está atrapalhando os teus sonhos, os teus planos, porque você fica culpando A, B ou C. A responsabilidade pela sua vida tem que ser somente sua. Pare de terceirizar isso. Tudo bem? Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você, se você entendeu muito bem o que a gente conversou aqui nessa reflexão do dia sobre vitimismo. Deixa eu dar uma boa noite para mais algumas pessoas que já estão aqui também. A Daiane, verdade, legal Daiane, seja muito bem-vinda. Aliás, para você que está chegando aqui a primeira vez, diga de onde você é para eu saber, para te dar uma boa noite especial. Rosana Urbano também por aqui, a Camila Barros, seja muito bem-vinda. A Dilza Silva mais uma vez aqui, seja bem-vinda. A Maria Oliveira Carmo também por aqui, seja muito bem-vinda. Excelente. Hora de você pegar então papel e caneta, porque a gente começa a falar agora sobre autossabotagem. Como vencer a autossabotagem? Como vencer esse obstáculo que muitas pessoas têm. E observe essa imagem que ilustra a nossa live. Olha só o que esse sujeito está fazendo. Ele está cortando o galho com ele em cima. O que vai acontecer? Provavelmente ele vai cair. Ele vai cair. Autossabotagem é aquilo que você faz e que acaba te prejudicando. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Grande Luiz Moraes está junto com a Cris, que legal. Luiz, ó, um beijo para você, um beijo no seu coração, meu grande amigo. Saudades de você, viu? A Maria Oliveira, de Franca, São Paulo. Eu tenho parentes distantes aí em Franca. Uma vez a minha mãe, nós fomos até Franca para minha mãe descobrir a árvore genealógica dela. Ela tinha vários parentes em Franca, não sei se ainda estão vivos, eu era pequenininho, mas eu lembro da gente passar alguns dias em Franca, indo em cartório, entendendo um pouquinho da história da minha mãe. Bom, autossabotagem. Autossabotagem é algo que você acaba fazendo de maneira consciente ou inconsciente que te prejudica. Coisas que fazem com que você muitas vezes se frustre. Você já deve ter, por exemplo, pensado em fazer algo diferente da sua vida. Você talvez tenha imaginado, olha, agora eu vou abrir um negócio, por exemplo. Ou eu vou sair de um relacionamento ruim. Eu vou fazer isso agora. E você construiu essa ideia dentro de si. Só que na hora H, na hora que você ia realmente realizar aquilo, não aconteceu. E não aconteceu porque você se autossabotou. E autossabotagem não é apenas uma ação clara e específica, como na imagem que eu mostrei para você, que está lá o cara em cima do galho e ele está cortando aquele galho. Muitas coisas da autossabotagem aparecem através dos, escreva aqui, pensamentos. Pensamentos sabotadores. Sabe aquele pensamento de que você não é capaz? Sabe aquele pensamento de que você não é bom o suficiente para realizar aquilo? Sabe aquele pensamento sabotador de que você não é merecedora do sucesso, da prosperidade, da felicidade? São esses pensamentos que geram a autossabotagem. E aí você desiste. Você simplesmente desiste da sua felicidade. Você desiste de ser feliz. E isso, claro, vai te deixar onde você está. Isso fará com que você permaneça num ciclo de sofrimento. A Maria Oliveira, isso acontece comigo. A Cris, se sei. Autossabotagem acontece com todas as pessoas. O problema é o seguinte, o problema é que quanto mais você permite que pensamentos sabotadores estejam correndo aí na sua mente, dançando como se estivessem numa rave,
Isso faz com que a sua vida fique travada. Uma vida travada é uma vida infeliz, é uma vida de sofrimento. Imagine quantas coisas seriam diferentes na sua vida hoje se você não tivesse se auto-sabotado, sei lá, 5 anos atrás. Se há 5 anos você não tivesse desistido de um sonho que você tinha, de uma meta extremamente específica e que seria benéfica para você, como é que estaria a tua vida hoje? Por isso que você precisa, mais do que nunca, escreva aqui, blindagem emocional. E o que é blindagem emocional para quem não sabe? Blindagem emocional é o controle das suas emoções e dos seus pensamentos. É você controlando esses pensamentos sabotadores que fazem você se auto-sabotar, que fazem você desistir. Porque esses pensamentos eles vão surgir a todo instante, se você deixar. Ah, mas será que eu sou capaz de fazer uma live aqui? Nossa, será que eu vou conseguir passar o meu conhecimento para alguém? E aí esse pensamento ele vai consumindo tempo, espaço e energia e faz com que você desista. Faz com que você tenha um potencial enorme, mas com pouco resultado. Quantas pessoas que eu não conheço, pessoas que eu já mentorei, pessoas que eu já fiz tratamento de hipnoterapia, pessoas que fizeram a blindagem emocional, que tinham tanto potencial, mas elas se auto-sabotavam. Pessoas que pagaram para mim mentorias caras, mas elas se auto-sabotaram. Por quê? Porque elas não tinham essa blindagem emocional. Olha a Ana aqui, olha que exemplo legal. Legal não, tá, Ana? Mas é um bom exemplo para o que a gente está falando aqui. Nada que eu começo a fazer eu concluo, tipo dieta, academia. Ou seja, a Ana sabe que fazer a academia e fazer a dieta vai ser bom para ela. Isso de maneira consciente. Conscientemente, a Ana, tenho certeza, como adulta que ela sabe. Eu preciso fazer exercícios, eu preciso ter uma boa alimentação, porque isso vai ser importante para a minha vida, conscientemente. Só que no subconsciente, que é a sua mente emocional, talvez exista uma outra programação, uma outra interpretação que faça a Ana se auto-sabotar, mesmo ela sabendo que aquilo, por exemplo, como a dieta ou o exercício físico, aquilo é bom para ela. E é por isso que você precisa ter blindagem emocional, porque blindagem emocional é esse controle de uma emoção que muitas vezes surge para me sabotar. A emoção, ela sempre estará com você. Por exemplo, medo. Quem aqui sente medo? Quem aqui talvez perceba que o medo vem travando a sua própria vida? Escreva eu aqui para eu saber. Para quem o medo é o grande, digamos, sabotador? Só que essa é uma visão errada. O medo não é um sabotador. O medo não é um sabotador. Porque o medo é uma emoção. Escreva aí no teu caderno. O medo é uma emoção. E o medo te ajuda a sobreviver. Graças ao medo, você sobreviveu até hoje. Graças ao medo, você não fez tantas bobagens na sua vida. O problema é que existem 2 tipos de medo. Existe primeiro um medo real. O que é um medo real? O medo real é, por exemplo, você está numa floresta e aí você está de cara ali com uma cobra gigante, super venenosa e você está acuada num local onde não tem saída. Essa cobra vem vindo na sua direção. O que você vai sentir? Medo. O medo é uma emoção. E o que é uma emoção? Emoção é uma reação física e química que serve para garantir a nossa sobrevivência. Então, quando aquele medo da cobra aparece, o que a sua mente faz? Ela dá um comando para o teu corpo reagir. Ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. Vamos imaginar que nesse caso da cobra você vai fugir. Você vai sair correndo o mais rápido que você puder. Esse medo, o medo da cobra, faz com que você sobreviva. Vamos imaginar uma outra situação hipotética. Fica aqui comigo para você entender.
você está na mesma floresta, mas você não está vendo cobra nenhuma, só que você começa a escutar um certo rastejar pelas folhas que estão aí nessa floresta. A tua mente, ela já aprendeu com aquele outro evento onde você estava na floresta, cara a cara com a cobra. A sua mente gravou o som, gravou as circunstâncias daquele momento. Então só o fato, presta atenção, de você ouvir o que possivelmente é o barulho de uma cobra se rastejando, faz você automaticamente sair correndo. Ou seja, o medo, ele não é um sabotador. O medo real, ele existe. O medo real não é um sabotador. Ele serve para te proteger. Agora, escreva aí. Existe outro medo. O medo imaginário. Por exemplo, a Poliana está escrevendo aqui, ó, falta de confiança em mim mesma. Você acha que esse medo que a Poliana tem, de falta de confiança nela mesma, é um medo real ou um medo imaginário? Escreva aqui, real ou imaginário, para eu saber se você está entendendo o que eu estou conversando, o que eu estou falando aqui. A Ana, eu sempre tive medo de ir à escola e ficar excluída, porque eu sempre ficar excluída, porque eu sempre fui. E eu até hoje não sei se é medo ou insegurança. Já te respondo, Ana. Já te respondo isso. Ótima colocação que você fez aqui. Ótima. Boa, Silvana. Imaginário. Esse medo que a Poliana tem de falta de confiança em si é um medo imaginário. É um medo imaginário. Por quê? Porque esse medo está sendo alimentado por pensamentos sabotadores. Porque talvez em algum momento a Poliana tenha tido uma ideia e aquela ideia não prosperou. Aquela ideia não foi para frente. E aí teve um resultado que ela rotulou de fracasso. Ou seja, essa falta de confiança em si não passa de um medo imaginário. E isso precisa ser controlado na fonte. E onde é a fonte? Nos pensamentos. Nos pensamentos. Esses pensamentos é que estão sabotando. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Lili Oliver também. Arli também por aqui. A Regina. Deixa eu responder a Ana. Ó. A Ana escreveu aqui. Achei muito legal. Deixa eu só tomar uma água. Eu sempre tive medo de ir à escola e ficar excluída, porque eu sempre fui. Esse é um medo, esse medo de ficar excluída é também um medo imaginário. Mas, ô gata, eu sempre fui excluída, ok? Só que até você viver essa exclusão, tudo se trata de um medo imaginário. É um medo que a sua mente está alimentando. Isso faz com que você, por exemplo, não vá à escola. Quando você vai à escola, e isso acontece, né? Digamos que a partir daí já não é mais medo. Aquilo se tornou o quê? Se tornou uma situação que vai o quê? Alimentar uma insegurança de ir para a escola. Ficou claro isso, Ana? Então entenda que, como é que você poderia vencer esse medo de ser excluída? É falando para sua mente, é fazendo a sua mente entender que esse é um medo imaginário. Talvez naquele grupo que você viveu, né, aquele grupo onde você sofreu essa exclusão, esse grupo, ele gerou em você, obviamente, um trauma. E todo trauma tem uma emoção ligada, porque a emoção é uma maneira de proteção da mente. E tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência, para você não esquecer. Tudo se trata de sobrevivência. Então, para sobreviver, a minha mente, quando ela entende que eu vou estar num grupo, a minha mente usa o aprendizado que ela teve lá atrás. E lá atrás ela teve um aprendizado. Toda vez que a Ana vai para um grupo, ela é excluída. Só que isso não é verdade. Eu tenho certeza que a Ana pode ter se dado bem em outros grupos. Mas enquanto aquela emoção, a emoção ligada à exclusão que ela sofria na infância não for dessensibilizada, não for quebrada,
toda vez que a Ana estiver numa situação onde ela tenha que estar em grupo, ela vai se sentir insegura. Tudo bem? Isso já aconteceu comigo. E eu já contei essa história algumas vezes, que é, o que eu faço hoje aqui de falar, fazer 2 lives por dia, de dar palestra, de dar treinamento, era algo não dava para imaginar isso há 5, 6 anos atrás. Por quê? Porque eu tinha muito medo de me expor. Eu tinha medo do julgamento. Nossa, o Ogata tá de óculos, o Ogata tá sem óculos, o que vão achar de mim? E eu não fazia. E eu inventava historinhas para mim, eu inventava desculpas. E eu fui na causa. Numa única sessão de hipnoterapia, eu entendi e dei um novo significado para isso. Lá atrás, aos 6 anos de idade, eu estava no meu primeiro dia numa nova escola, a professora me chama, pede para eu ficar de pé na frente dos meus novos colegas para eu falar o meu nome. Aí, na hora que eu falo o meu nome, eu fico nervoso e ao invés de falar Márcio, eu falo Márcia. E aí todo mundo ri, inclusive a professora. Todo mundo ri. E ali ficou um aprendizado de que, falar em público é perigoso. Se você falar em público, as pessoas vão rir de você. E aí quando eu tinha que dar palestra, por exemplo, eu passava mal. Eu passava mal de ter diarreia, de ter vômito, de ter febre. Só que na hora que eu começava a falar, isso acabava. O problema é porque a minha mente alimentava esses pensamentos de que, nossa, se você falar em público, as pessoas vão rir de você. E como que eu resolvi isso? Através da hipnoterapia, numa única sessão, onde eu dessensibilizei aquele evento. Todo o medo que foi criado a partir de falar em público, as pessoas rirem, eu dessensibilizei. Eu extravasei num choro que estava contido há muito tempo. Foi uma das vezes que eu mais chorei. E não era o Ogata, o adulto chorando. Era a minha criança, aquele menino de 6 anos chorando. Entende que se você não faz as pazes com a sua história, se você não olha para alguns pontos específicos da sua história, você vai se auto-sabotar. Você vai deixar que um processo automático de proteção da sua mente decida por você. Um processo automático vai, por exemplo, ceifar um sonho que você tem. Vai fazer com que você não brilhe como você deveria brilhar. Tá fazendo sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. E eu vou falar agora 5 maneiras de você vencer a autossabotagem, para você aplicar hoje, agora, a partir de agora, se você quiser, se você identifica que você se autossabota. Tudo bem? Deixa eu dar uma boa noite para Marlene. Seja bem-vinda. Maria Helena Dalben, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Marilene, a Sabrina, VL. Ramos, a Rosa também por aqui, a Márcia, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. O Nildo, fala Nildo, seja muito bem-vindo. Vou falar de 5 maneiras de você vencer a autossabotagem. Primeira delas, presta atenção, a maldita comparação. Pare de se comparar com outras pessoas. Pare de se comparar com outras pessoas. Um dos problemas das redes sociais é que isso estimula a comparação. Essa comparação com outras pessoas faz com que você se auto-sabote. Sabe por quê? Porque você olha para o resultado da outra pessoa e aí você compara com o seu atual momento e aí você desiste. Você diz, eu não sou capaz. E aí você fica alimentando esses pensamentos sabotadores. Alguém aqui se compara excessivamente? Coloca eu aqui. Se você puder fazer isso, se você se sentir à vontade, coloca eu. Essa comparação excessiva faz com que você desista dos seus sonhos. E essa comparação, ela é totalmente descabida, inútil e perniciosa. Sabe por quê? Porque não dá para você comparar as trajetórias, as circunstâncias, os momentos das pessoas. É uma comparação que apenas te faz mal. Quando você está comparando o seu momento, o teu bastidor, aquilo que você sabe que não tá, talvez não esteja do jeito que você gostaria, com o palco do outro, é uma comparação que não faz nenhum sentido.
E muitos sonhos acabam, por quê? Porque você fica achando que você nunca é boa o suficiente, porque você fica se comparando com outras pessoas de sucesso. Sei lá o que é sucesso para você e para as pessoas também. Mas muitas vezes você se sabota só porque você fica olhando e fala assim, não, eu nunca vou conseguir fazer isso. Ou ainda, aquela pessoa já está falando sobre isso, então eu não vou fazer. Porque ele já está fazendo, então não vai ter espaço para mim. Faz sentido isso? Olha só, a Silvana, integrante da comunidade Coragem. Boa, Silvana, hoje não faço mais. Excelente. A Pri Confeitaria, se identificou eu. A Ana, na infância eu fui muito comparada com minha irmã, porque ela sempre teve potencial e até hoje carrego isso. E essa é uma comparação, Ana, que você levou para a sua vida, que é injusta e que provavelmente te gera uma dessas duas emoções que eu vou te falar aqui. Ou muita tristeza ou muita raiva. E enquanto essas emoções não forem quebradas, você sempre vai se sentir inferior. Porque a tua mente aprendeu, ela teve um aprendizado com isso. Então, ou você precisa tirar essa tristeza dessa comparação, porque você se sente inferior, porque a sua irmã sempre, digamos, era a superior, ou você deve ter muita raiva guardada aí. Acertei, ó. Sim, uma das duas você carrega. E aí por isso que você se auto-sabota. Por quê? Porque sempre que você vai, digamos, fazer algo, vai vir um pensamento sabotador de que você não é capaz, de que você não é bom o suficiente. Tudo bem? Então essa comparação é a primeira maneira de você parar de se auto-sabotar. Não se compare. Não se compare com outras pessoas. E eu vou te dar um conselho aqui, principalmente para você que fica muito tempo no Instagram, nas redes sociais. Para de seguir pessoas que talvez te gerem essa comparação. Pode ser a influencer da moda, o influencer da moda, qualquer pessoa. Se aquilo está te gerando essa comparação, você tem que ter o controle disso. E a melhor maneira é para de seguir. Para de seguir por um tempo que seja. Às vezes é um parente seu. E ele fica lá exibindo as fotos dele, o que ele chama de sucesso, e que nem sempre é verdadeiro. O que mais a gente vê aí é gente alugando jatinho e carro importado para posar de rico e próspero. É impressionante. Eu não sei se no feed de vocês aparece. E aí quando você começa a conhecer um pouquinho dos bastidores, você sabe que aquilo lá não era nada daquilo. Existe hoje, só para você ter uma ideia, existem empresas, e eu sei porque já me fizeram essa proposta, existem empresas que alugam um jatinho para você tirar fotos. E aí é isso, para eu posar aqui, né, de olha lá, eu sou um cara de sucesso, estou num jatinho que nem é meu, e para mostrar uma imagem de quem eu não sou de verdade. Tudo bem? Por isso você tem que parar de se comparar. A melhor comparação que você pode fazer é com você mesma, com você mesmo, com quem você foi ontem. Essa é a comparação mais justa. Puxa, ontem eu não fui tão bem. Hoje eu posso ser melhor. Essa é uma comparação justa. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O Nildo, não viva pelo status dos outros. Perfeito, Nildo, e sim pela realidade nua e crua. Boa, Nildo. Segunda maneira de você vencer a autossabotagem. Para de se criticar, especialmente de maneira cruel. Você precisa, e eu quero que você entenda uma coisa, você não é a sua mente. Escreva aqui, eu não sou a minha mente. Eu não sou a minha mente. Você não é a sua mente. Ou seja, você está acima da sua mente. E você estando acima da sua mente, quem comanda a mente é você. Ou seja, quando você tem blindagem emocional, você pode controlar um pensamento sabotador. Você pode controlar essa festinha maluca que a sua mente permite, onde os pensamentos ficam dançando de maneira translocada. Você não é a sua mente. Isso é importante você entender, por quê? Porque quando vem um pensamento com uma crítica,
você muitas vezes é cruel nas palavras com você. E ninguém é mais cruel com você do que você mesma. Porque você sabe quais são as suas vulnerabilidades. Então, começa a perceber. Se você comete um erro, seja ele qual for, você comete um erro. Você talvez tenha um padrão de usar palavras duras com você. Burra, incompetente, ignorante e por aí vai. Agora, se a sua melhor amiga, o seu melhor amigo cometesse o mesmo erro que você, a sua reação seria essa? Você chegaria para esse amigo e para essa amiga, apontaria o dedo e falaria: burra, incompetente, ignorante? Você faria isso? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente você ia falar o seguinte: não, erros acontecem. Somos humanos. Pensa para frente. Você não falaria isso? Muito provavelmente você falaria desse jeito. Então está na hora de você se tratar melhor. Para parar de se auto-sabotar, você precisa se tratar melhor. Você precisa cuidar dessas palavras que você usa com você mesma. Porque essas palavras acabam destruindo a sua autoconfiança. Elas tiram a sua autoestima. E sem autoestima e sem confiança você não age. E sem ação não há transformação. A transformação de vida que você quer ter, o destravamento de vida que você precisa, só vão acontecer se você tiver ação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Essa é a segunda maneira de você parar de se auto-sabotar. Para de ser cruel nas palavras com você mesma. Terceiro, saia do ciclo de culpa pelo que deu errado. Quando um resultado não acontece como esperado, muitas vezes você carrega uma culpa. E a culpa é uma prisão cruel. É uma prisão extremamente cruel. Por quê? Porque você fica alimentando essa culpa o tempo todo através desses pensamentos sabotadores. É essa culpa que gera, por exemplo, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo. Porque você fica achando que a história vai se repetir. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o seu passado não define o seu futuro. Escreva aí: o meu passado não define o meu futuro. Quando eu peço para você escrever, é para você fixar melhor o conteúdo, tá bom? Então escreva: o meu passado não define o meu futuro. Então o que aconteceu lá atrás, o resultado que você teve, o resultado é apenas o reflexo da preparação que você tinha. Ou seja, se você tinha uma expectativa e o resultado foi abaixo, é por quê? Porque você não estava preparada para aquela expectativa que você achava que tinha. Se você excede, ou seja, se o resultado é acima da expectativa, significa que você estava extremamente preparada para aquilo. Ou seja, o teu passado não define o seu futuro. O que aconteceu lá atrás não significa que vai acontecer de novo. Só vai acontecer de novo, sabe por quê? Se acontecer, se você não se preparar. E na vida, preparação é tudo. Para tudo que você faz. Para você correr uma maratona de 42 quilômetros, você precisa se preparar. Para você estar aqui falando com pessoas, você precisa se preparar. Para você fazer o que você sabe fazer hoje, você se preparou. Você não nasceu sabendo. Então entenda que essa preparação é essencial. E o que aconteceu lá atrás, aquilo que você chamou de fracasso, é apenas um resultado. E é um resultado que é decorrente da falta de preparação. Tudo bem? Boa, Nildo. Reciclagem constante. Theo Moraes, integrante da comunidade Coragem, meu grande amigo. Tive o prazer de dar um abraço no Theo esse final de semana. Que legal, Theo, te rever, viu? Muito, muito bom. O seu passado não define o seu futuro. Guarda isso. As pessoas se auto-sabotam porque elas ficam presas a esse sofrimento do passado, a essa culpa do passado. Prepare-se.
Prepare-se para fazer diferente. É isso que vai te levar para um próximo nível. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Vamos à quarta maneira de 5 para você parar de se auto-sabotar, para você vencer. E tem a ver com a nossa reflexão do dia. Vitimismo. O vitimismo é uma maneira de você não entrar em ação. É um recurso da sua mente para você não agir. Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Lembra que eu te falei isso? Tudo se trata de sobrevivência. E sem ação não há transformação. E quando eu fico no ciclo do vitimismo, eu não ajo. Por quê? Porque tudo é ruim para mim, tudo é difícil para mim, eu não tenho ajuda de ninguém. E aí eu não saio da inércia. Esse vitimismo faz você se auto-sabotar. Porque não fazer nada é uma autossabotagem. É uma autossabotagem. Quantas coisas que você já queria ter feito na sua vida e que você não fez, simplesmente porque você ficou na inércia. Tenho certeza que um monte de coisa, de dieta a uma transição de carreira, você ficou paralisada. Então, saia do vitimismo. O vitimismo é como uma gosma que pega você e fica lá grudando na tua pele, puxando a tua pele, fazendo com que você não saia do lugar. Você tem o poder de ter a sua vida de coragem se assim você quiser. Mas para isso é necessário, escreva aqui, ação. Ação. Se você não agir, não há como você transformar nada na sua vida. Nada. Nada vence a ação. Guarda isso. Ação o tempo todo. Saia do vitimismo. Boa, Ana. Ação. Boa noite, Aldenir. A Silvana, vítimas morreram. Não entendi. Vítimas morreram, nos deixa doente realmente. O vitimismo deve ser isso. Nos deixa doente realmente. Sim, o vitimismo, ele nos deixa doentes. Tudo bem? Boa, Carmen. Ação. Boa, Nildo. Ação. Cosmina, seja bem-vinda. Ação. É isso daí. Ação. Ao invés de se vitimizar, é melhor procurar se reinventar. Boa, Nildo. É isso aí. Sem ação não há transformação, como diz a Camila aqui. Excelente. Quinta maneira de você vencer a autossabotagem. Saia de ambientes enfraquecedores. Saia de ambientes que te enfraquecem. Nós precisamos pertencer. Pertencimento é algo que todos nós buscamos. Não, gata, eu quero viver sozinha. Isso é uma historinha que você conta conscientemente. Você até pode achar isso, mas para sua mente subconsciente é importante você pertencer. E os ambientes que você vive hoje, eles influenciam o teu comportamento. Por exemplo, se você vive num ambiente onde todo mundo está conformado com a vida que está levando, a vida é assim mesmo, puxa, é culpa da guerra, é culpa do governo, é culpa de A, é culpa de B, culpa da eleição, culpa da Copa do Mundo, é culpa de todo mundo. Se você está num ambiente como esse, a tendência é que você também concorde com isso. Só que do momento que você tem uma inquietação com o que está acontecendo, não é à toa que você está aqui numa live densa como essa, porque as minhas lives não são lives, para quem está chegando a primeira vez aqui, não são lives fofinhas, as minhas lives são reflexivas, é algo que a sua mente de sobrevivência não quer. Então entenda que você está num ambiente que te enfraquece, só vai contribuir para essa autossabotagem. Para de pensar nisso, para de pensar em recuperar a coragem, destravar sua vida. Tá tão bom assim, continua desse jeito. Para que tanta pressa? Para que querer
sair do trabalho que você tem, mesmo que você esteja infeliz, a maioria das pessoas não é feliz. Esse pensamento sabotador do grupo faz com que você desista dos seus sonhos. Começa a perceber o ambiente onde você está. É um ambiente que te enfraquece ou que te empodera? Começa a compreender isso. É realmente um ambiente que te traz força ou é um ambiente que te enfraquece? Perceba isso. Então, uma maneira de você vencer a autossabotagem é estar em grupos que te fortaleçam. Em grupos que estejam, digamos, caminhando pela mesma direção. Na mesma direção que você. Faz sentido isso? Pertencimento é importante, mas pertença a grupos que realmente te fortaleçam. Existem grupos que são verdadeiros autossabotadores. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu comecei a minha própria transformação de vida. Eu vivia em ambientes extremamente machistas. Eu vivia em ambientes... Opa, acho que agora voltou, deu uma travada aqui. Eu vivia em ambientes, por exemplo, onde a bebida alcoólica era muito importante para pertencer e para você, digamos, se sobressair. Quando eu decidi parar de beber álcool, foi muito difícil num primeiro momento. Por quê? Porque esses grupos começaram a me atacar. Como assim você vai parar de beber? E eu era visto como um bom bebedor, eu sempre estava bebendo, isso era comum as pessoas me verem dessa maneira. Como assim você não está mais bebendo? E aí começaram muitas vezes a atacar a minha sexualidade, quem eu era de verdade. E isso, presta atenção, poderia fazer com que eu desistisse. E aí eu tive que tomar uma decisão que foi não frequentar mais esses ambientes. Por exemplo, para quem conhece um pouquinho do mundo masculino, o futebol, eu gosto de jogar futebol. E no futebol, depois normalmente de um jogo de futebol, existe lá aquela confraternização que é chamada de resenha, que é regada a muita bebida alcoólica, cerveja. Eu, com toda certeza, se eu terminasse o jogo e fosse para aquele ambiente, provavelmente eu iria beber. O que eu comecei a fazer? Acabava o jogo, eu entrava no meu carro sujo, suado, fedorento, apesar que eu não fedo tanto, mas fedorento, e eu ia embora, para não passar por aquele ambiente. Por quê? Porque eu entendi que aquele ambiente ia me auto-sabotar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então escolha ambientes que te fortaleçam. Essas são as 5 maneiras para você vencer a autossabotagem. E foi isso que eu quis te mostrar na live desta noite. Tá bom? Amanhã, 8 e 7 da manhã, feriado sim, tem live da blindagem emocional. Eu te espero com mais um tema bem importante. Esse tema, sabe qual que é? A gente vai falar de um livro de coragem, Os Segredos da Mente Milionária. É sobre esse livro que a gente vai falar amanhã às 8 e 7. Eu vou trazer alguns pontos importantes desse livro para você refletir, para nós refletirmos juntos. Tá bom? Um grande abraço!